Muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, pelo som da América FM e da Rádio Cultura M em transmissão simultânea. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025. Muito obrigado, você que está com a gente sintonizado no Rede Notícia. E a gente já começa o programa de hoje. Muito prazer, de tudo, eu sou o André Santos, para você que está nos ouvindo no som do rádio. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre a municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A cerimônia de transmissão da gestão do Governo da União para o município aconteceu na manhã de hoje e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Erlane Grace, que está ao lado do prefeito Álvaro Damião de Belo Horizonte para dar mais detalhes sobre esse processo de municipalização tão aguardado e tão esperado e que a gente verdadeiramente espera que dê resultados para Belo Horizonte. Muito boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Adriana e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O anel rodoviário agora passa a ser oficialmente da Prefeitura de Belo Horizonte. O termo de transferência acabou de ser assinado, contou com a presença de diversas autoridades e quem está ao meu lado aqui é o prefeito Álvaro Damião. Prefeito, muito bom dia, boa tarde, obrigada pela sua presença. Fala pra gente o que isso significa para a população. Obrigado a vocês pela cobertura, a todos da TV Horizonte. Representa que a partir de agora a gente tem a responsabilidade de cuidar do anel rodoviário que é nosso, né? O anel rodoviário ele sempre foi de Belo Horizonte e nos últimos anos a gente percebeu isso com mais clareza. Por quê? Ele virou uma grande avenida que passa pela capital do estado. Só que o anel rodoviário até então ele era comandado pelo governo federal através do DENIT. Qualquer intervenção que a gente gostaria de fazer no anel a gente não podia fazer. A gente tinha que pedir autorização ao DENIT, mesmo assim não conseguia a autorização. A partir de agora, não. A partir de agora, quem administra, quem faz essas intervenções é a Prefeitura. E como a gente passa por aqui, o prefeito passa no anel rodoviário quase que todos os dias, ele sabe quais são os problemas e é muito mais fácil a gente resolver esses problemas do que o governo federal. O senhor falou em relação aos acidentes, né, na redução de acidentes. O senhor crê que esse seja o maior desafio da Prefeitura? Com certeza, porque muitas vidas foram levadas aqui no anel rodoviário. E a gente tem uma missão, que é melhorar a qualidade de vida daqueles que passam por aqui e fazer com que as pessoas, né, não tenham mais medo de passar pelo anel rodoviário. Eu sei disso com propriedade, tenho certeza que quem está assistindo também sabe. Uma das piores coisas que tem é quando um filho manda uma mensagem no Zap por volta de 5, 6 horas da tarde. Pai, estou chegando. Falo, tá onde? Estou no anel rodoviário. Aí você fala, meu Deus, o que você está fazendo aí? Não tem como você ir por outro lugar? Isso acontece comigo, acontece com você que está assistindo. E essa sensação eu não quero que as pessoas tenham mais. Eu não quero que as pessoas tenham mais medo do anel rodoviário. A gente vai reformular o anel rodoviário, vamos fazer um novo anel, e por isso o nome dele, Novo Anel, para que as pessoas possam entender que o anel rodoviário, a partir de agora, o Novo Anel, ele é mais uma das grandes avenidas da capital. Prefeito, e o que está sendo gasto e o que ainda vai ser investido? 60 milhões de reais aproximadamente já estão sendo investidos pelo governo federal através do DENIT. O recapeamento do anel já está sendo feito, são muitas as áreas que estão recebendo essas intervenções. Outros 60 milhões serão aplicados já no próximo ano. A gente deve receber esse dinheiro agora no mês de julho, agosto. Que dinheiro é esse? Também do governo federal. Numa parceria com o governo federal, ele vai repassar à prefeitura 60 milhões. Falta só os trâmites burocráticos para passar de um ministério para o outro até chegar na prefeitura de Belo Horizonte. Esse dinheiro é para quê? É para fazermos de cara 2 grandes viadutos. Um na Via Expressa e outro na BR-040. O que a gente acredita que a gente termine já no próximo ano. Ok, muito obrigada, prefeito, pela sua participação aqui no Rede Notícia. André, Adriana, daqui a pouco eu retorno com vocês com mais atualizações. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria falar sobre essa questão do anel rodoviário. Eu até escrevi na coluna que eu tenho no Radar BH, no site da TV Horizonte ontem, falando sobre a escolha dessa cerimônia, o viaduto São Francisco. Eu acho sintomática porque aquela passarela, aquela vergonha, que é uma estrutura que era provisória, que foi determinada a instalação pela Justiça, depois que um caminhão basculante da CEMIG derrubou a estrutura que existia lá há mais de 30 anos.
Essa estrutura provisória está lá desde 2012 e ninguém nunca fez absolutamente nada. Aí não adianta falar assim, porque estava com gestão de fulano, de Betano, de ciclano. Pelo amor de Deus, não tem interlocução para poder fazer uma passarela definitiva. Aquilo dali era a cara da tamanho da falta de vergonha na cara de quem geriu Belo Horizonte, geriu Minas Gerais nesse tempo todo para deixar aquilo dali acontecer do jeito que estava acontecendo. Era um descaso por completo. E o que a gente espera, de verdade, é que esse descaso acabe com a municipalização do anel rodoviário. O prefeito Álvaro Damião, na minha opinião, falou algo que é muito importante. Saber passar todo dia e saber qual é o problema nos dá condição de resolvê-lo com mais habilidade. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Uma cidade que há tantos anos tem problemas de enchente e nunca conseguiu resolver, uma cidade que tem buraco para tudo quanto é lado e não consegue resolver, vai conseguir gerir o anel rodoviário por conta dos seus recursos próprios? Nós estamos falando de uma via de 33 quilômetros. Ela passa a ser a maior avenida de Belo Horizonte. Ela passa Cristiano Machado, ela passa a Avenida Amazonas. Belo Horizonte vai ter recurso para isso, porque municipalizar por municipalizar deixa do jeito que estava. E do jeito que estava já não estava bom. Péssimo, né, André? Uma boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando aqui a TV Horizonte, também a Rádio América, a Rádio Cultura. Né? A gente já começa o Rede Notícia de hoje, já com a principal notícia do dia, que é a municipalização do anel rodoviário, um local por onde passam 154 mil veículos, né, por dia. Então, é uma rodovia, né, mas, na verdade, se tornou mais uma avenida de Belo Horizonte, tamanho, né, os limites que foram se ampliando. Né, hoje em dia, a gente não consegue mais separar uma cidade da outra aqui da região metropolitana. Então, o anel faz essa interligação também com as principais rodovias do estado, mas acaba sendo uma avenida, né? Tamanho também a urbanização que se deu ali em torno do anel rodoviário. Uma avenida de via rápida, exatamente. Né, e eu acho... Ou deveria ser, né? André, eu considero a atitude da prefeitura muito corajosa, sabe? Espero realmente que dê resultado, né? Vamos acompanhar para ver se algo vai mudar e respeitando também quem está ali às margens do anel, a gente sabe que vai ter desapropriação, né? Para saber mais, né, sobre esse processo de municipalização do anel, a gente vai conversar agora com o diretor da Associação Mineira de Medicina de Tráfego, o Alisson Coimbra. Oi, Alisson, boa tarde para você, bem-vindo. Olá, Adriana, boa tarde, você, toda a audiência, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde ao André. Boa tarde, Alisson. Alisson, vamos começar falando de fato, municipalizar é a solução para o anel rodoviário? André, eu acabei de ouvir o seu posicionamento e a gente tem que ter uma esperança. Primeiramente, para que a regra seja aplicada, nós precisamos saber a quem recorrer. Desde que a última gestora da 040, né, a última concessionária saiu, nós ficamos órfãos, porque até então toda via sobre concessão é de responsabilidade da NTT. Mas depois que não existe a concessão, a responsabilização passa por DENIT. E mesmo assim, com essas duas organizações, o trecho do anel não estava incluído na concessão, e ele não estava nem na proposta da concessão da atual via, né, que está hoje regulando esse trecho. Então, ele estava um local sem pai e sem mãe. E a gente já percebe uma mobilização, uma boa vontade política, e o que acontece é que quando tinha os acidentes, a remoção era feita pelos veículos da BH Trans. Então, já existia uma interferência, uma gestão. Então, nada mais justo do que delegar total autonomia, recursos principalmente, e essa boa vontade que aparentemente a gente espera que isso seja uma realidade, que o governo municipal está apresentando para buscar a resolução desses problemas que já são, né, desde 1950, quando essa via foi inaugurada. Agora, Alisson, poderia ter um outro local melhor, né, para fazer essa cerimônia. Eu sei que a prefeitura queria, né, fazer, claro, um momento simbólico ali, essa cerimônia no anel rodoviário, mas o que a gente viu hoje no trânsito foi algo assim, surreal, né, porque todos hoje, se formos perguntar para quem pegou o anel rodoviário, André pegou o anel rodoviário hoje, então assim, foi realmente terrível, né, e isso tem sido recorrente, mas hoje com uma solenidade, em pleno horário de pico, vamos dizer assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre esse fluxo intenso
intenso, porque é uma via também que abastece o trânsito em Belo Horizonte, na região metropolitana. De certa forma, essa municipalização, palavrinha danadinha, mas enfim, ela vai, de certa forma, desafogar um pouco desse trânsito, melhorar um pouco? As pessoas vão perder o medo de trafegar no anel, você acha? Adriana, simplesmente esse termo, por si só, ele não vai ser nem um pouco efetivo. Nós temos um fluxo aumentado cada vez maior, um fluxo cada vez maior, me desculpa, de veículos e em sua predominância por veículos de grande porte. A gente precisa de ter uma gestão de tráfego no anel rodoviário, com uma limitação de circulação de veículos maiores em determinadas faixas de horário. Por exemplo, entre 6 e 8 da manhã é a hora que as pessoas estão indo ou retornando para o trabalho. No final do dia, quem está indo ou retornando para o trabalho, a gente precisa ter uma obrigatoriedade, não sei se o André concorda comigo, que eu quero ouvir a opinião dele, que esses veículos trafeguem exclusivamente pela faixa da direita, em pontos onde eles podem obter maior velocidade, o que já é uma medida de orientação, de liberação das duas faixas da esquerda e de controle do excesso de velocidade, porque não são infrequentes os casos de, mesmo após a primeira área de escape, os veículos apresentarem problemas com freio, pela sobrecarga de peso. Então, a gente está falando de uma gestão, mas que ela tem que ser acompanhada por uma engenharia de tráfego, um entendimento e, principalmente, Adriano, uma comunicação. A via precisa comunicar de uma maneira moderna com o usuário. Atenção, obstrução à frente, quantos pontos cegos nós temos ali, quantas colisões traseiras que poderiam ser evitadas. Hoje saiu um estudo, nesses meses iniciais, 12 acidentes por dia. Dados de 2024, quase 400 pessoas perderam a vida somente nos limites do anel rodoviário. O tráfego excessivo de motocicletas não é um local para as motocicletas estarem trafegando com passageiros atrás, que a gente só está multiplicando por 2 o risco. Então, é um desafio que vai muito mais do que o que tem sido feito hoje, Adriana, que é simplesmente desobstruir, não. A gente não tem só que atuar na desobstrução, a gente tem que atuar na pacificação, na comunicação e na gestão do tráfego. Muito obrigado, quero agradecer ao Alisson pela essa intervenção muito importante, porque traz aí outros detalhes que a gente só pensa na fluidez do trânsito, a gente só pensa no engarrafamento, mas a gente está falando de uma estrada que corta Belo Horizonte e que deixa de estar sobre a mão de quem tem expertise para administrar a estrada e passa para a mão do município que tem expertise para administrar via urbana. E aí é o que é a grande complexidade disso tudo. Alisson, obrigado, pela sua participação aqui no Rede Notícia, a porta sempre aberta para você na TV Horizonte e na América FM. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos voltar a conversar com a Erlane Grace, que está lá, acompanhou durante toda essa manhã essa cerimônia de transferência da jurisdição do anel rodoviário da União para o município de Belo Horizonte. A Erlane acompanhou toda essa movimentação e vai trazer mais detalhes sobre o que aconteceu durante essa manhã de caos no trânsito. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque, para mim, quem inventou essa cerimônia ali poderia ter inventado em outro horário. No horário que inventou é coisa de gênio com J. Gênio com J mesmo. Ou seja, tudo menos pensar em quem tem que usar o anel rodoviário, Antônio Carlos, a Carlos Luz. Tudo ficou parado, uma bagunça no trânsito, porque poderia ter colocado isso ao meio-dia. Às 8h30 da manhã tá de brincadeira. Erlane. Então, André, o evento realmente contou com a presença de muitas pessoas, a cobertura foi imensa, né? Diversas autoridades estiveram presentes, vou citar algumas aqui, como o ministro dos Transportes, o Renan Filho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, também esteve aqui, o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, o prefeito, claro, que iniciou as tratativas para a mudança, e todos com a promessa de mais mobilidade, segurança e redução de acidentes. São 22,4 quilômetros de vias entre as BR 040, 381 e 262 que agora passam para a gestão municipal. E os primeiros passos já foram anunciados pelo DENIT. O DENIT vai fazer um recapeamento completo. 2 novos viadutos devem ser construídos, um na altura ali da Avenida Cícero Ildefonso e outro próximo à Arena MRV.
E na operação viária, a BH Trans e a Guarda Municipal vão assumir a responsabilidade com o apoio do COP, o Centro de Operações da Prefeitura. Mais de 40 câmeras também devem ser instaladas, e a Prefeitura também propõe um novo limite de velocidade que ainda não foi definido. Nós, nesse momento agora, né, que é marcado aí pela esperança de mudança, quem está conosco também agora é a Isabel Soares, ela é representante das Mães do Anel, que é um grupo formado por familiares de vítimas de acidentes aqui da via. Isabel, muito obrigada pela sua presença. Vocês lutaram muito, né, para chegar aqui hoje, né, com essa transferência oficial. Qual que é o sentimento agora? Agora é alegria, né? Que agora vai sair, né? Que a gente é muito tempo que a gente está esperando e não consegue, agora, né? Agora vai sair, né? Vocês sentem que essa luta está sendo reconhecida agora? Agora eu sinto que ela está sendo reconhecida, né? Não ficou em vão. Certo, Isabel, mas o que mais ainda precisa ser feito, né? Para que o anel não seja mais esse símbolo de tragédias que ele é hoje? Vai depender dele aí, né? Do prefeito, né? E demais, né? Que nós estamos aí para cobrar, né? Porque nós temos uma moradia digna, né? Ok, muito obrigada, Isabel, pela participação. Adriana, André, agora é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Erlane. Agradecer também, né, parabenizar, viu, Erlane, pela cobertura e também por ter trazido, né, entrevistas exclusivas aí com o prefeito Álvaro Damião, falando conosco, né, depois dessa solenidade, trazendo informações de forma exclusiva, conversando com a nossa equipe, dando toda a atenção possível a você, espectador da TV Horizonte e também ouvinte da Rádio América e Cultura. É verdade. Depois nós vamos trazer uma série de outras matérias e reportagens acerca do que ainda é necessário ser feito no anel, porque a gente não está falando só de obra viária, não. Tem muito imóvel que foi construído ali com a total deixa para lá dos governos e que agora essa situação fundiária vai ter que ser resolvida também. Esta terça-feira, dia 3 de junho, começa com redução também no preço da gasolina nas refinarias por parte da Petrobras. O anúncio de redução de 5,6% no valor foi feito nesta segunda-feira. Considerando a mistura da gasolina com etanol, que é vendida nas bombas, a Petrobras, estima que o combustível deve ficar 12 centavos mais barato nos postos. É verdade essa notícia, André? Sabe por quê? Porque a gente sempre... É verdade esse bilhete. Porque a gente sempre anuncia o aumento, né, dos combustíveis. Agora cabe, né, ver se realmente isso vai ser repassado para o consumidor. Caso o valor seja repassado nos postos, né, de forma integral, que não é garantia, porque é uma política livre de preços, essa diminuição anunciada pela Petrobras pode deixar a gasolina abaixo dos R$ 6,00 nos próximos dias. O etanol e o diesel também baixaram no último mês. O etanol teve uma queda de 2% e o preço foi de R$ 4,38 para R$ 4,29. A queda média do diesel foi de 1% e o combustível passou de R$ 6,18 para R$ 6,11. Já tem posto de gasolina vendendo etanol abaixo de R$ 4,00. Também a gente vai vir agora o período da safra da cana-de-açúcar e aí se a demanda do açúcar no plano externo for menor, aí esse preço do etanol vai cair mais ainda, porque eles viram a produção para a produção do combustível, né? E os motoristas de Belo Horizonte estão felizes com a baixa nos preços dos combustíveis. Nosso repórter Giovanni Rodrigues percorreu postos da capital e ouviu os consumidores. Vamos ver? Ei, André e Adriana, muito boa tarde a todos. Olha que notícia boa, gente. É a redução de 5,6% no valor do combustível foi anunciado, viu? É isso mesmo. Considerando aí a mistura da gasolina com etanol, que é vendida nas bombas, a petrolífera estima que o combustível deve ficar 12 centavos mais barato nos postos. Caso o valor seja repassado nos postos de forma integral, essa diminuição anunciada pela Petrobras pode deixar a gasolina abaixo dos R$ 6,00 nos próximos dias. Claro, olha, a nossa equipe veio conferir, viu, o que as pessoas acham do preço do combustível. Os postos é o seguinte, eles baixam 17 centavos lá e eles abaixam 5. O desconto sempre é bem-vindo, né? É importante. Viajo todos os dias, preciso da gasolina, é bem oneroso, no final do mês fica bem crítico pra gente. O etanol e o diesel também baixaram no último mês. O etanol teve queda de 2%
e o preço foi de R$ 4,38 para R$ 4,29. A queda média do diesel foi de 1% e o combustível passou de R$ 6,18 para R$ 6,11. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Giovanni, pelas informações, né? A gente torce para que realmente esses preços eles baixem, né? Pelo menos a gente precisa pagar menos, né? E a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, a gente fala sobre pagamento de mais uma parcela da dívida de Minas com a União, expectativa também sobre medidas relacionadas ao IOF. A gente volta já. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 25 minutos. Minas Gerais paga mais uma parcela da dívida com a União. Quem conta é a repórter Janaína Regiane. O governo de Minas confirmou nesta segunda-feira o pagamento de R$ 398 milhões que corresponde à dívida do Estado com a União. O acerto da dívida segue os moldes do regime de recuperação fiscal. O governo do Estado ainda aguarda a decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a respeito da adesão ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Ainda nesta segunda, secretários do governo participaram de reunião na sede da Assembleia para tratar da gestão do Estado em áreas como administração, planejamento e comunicação. Durante a reunião, os parlamentares aproveitaram para debater a respeito dos projetos enviados pelo Executivo. Segundo a estimativa do governo de Minas, até dezembro, a dívida do Estado deve contabilizar R$ 180 bilhões, prazo limite para adesão do Estado ao PROPAG. Repórter Janaína Regiane. E depois de se reunir com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta nesta terça-feira as medidas alternativas ao aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Depois de causar um mal-estar danado, no Congresso com o anúncio do aumento, agora o governo está tentando acalmar os ânimos dos parlamentares. Gente, a situação foi muito complicada. O Haddad não adiantou os detalhes da proposta que será apresentada. No entanto, chegou a declarar que não vai ser nada que onere ainda mais a população. Arrancei com C cedilha, né? A expectativa é de que as medidas sejam analisadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta terça-feira, antes da viagem do presidente à França, para que assim sejam enviadas ao Congresso Nacional. E agora a gente vai ao noticiário internacional e agora a gente vai fazer uma conexão direta com a redação da TV Horizonte. Quem está conosco é o Léo Apolinário, vai falar conosco sobre as principais notícias internacionais, começando sobre essa viagem internacional do presidente Lula. Léo, com você. Oi, Adriana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a expectativa é que para o governo firmar um acordo climático com o país europeu, tá? Nós estamos falando da viagem do Lula, ele vai se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, e juntos vão discutir também a criação de um corredor marítimo descarbonizado. Ao todo, os dois presidentes devem assinar 20 atos. São acordos de investimento, de cooperação na área de vacinas, de segurança pública, de educação e de ciência e tecnologia. É a primeira visita de um chefe do governo brasileiro ao país europeu depois de 13 anos. Atualmente, a França é o terceiro país que mais investe no Brasil. Léo, foram retomadas em Portugal as buscas pela menina francesa, a Madeleine McCann, que está desaparecida desde 2007, né, Léo? Exatamente, André. Até hoje, viu? As polícias de Portugal e da Alemanha, eles retomaram as buscas pela menina britânica Madeleine McCann, que desapareceu em maio de 2017, como você disse. As buscas estão concentradas na parte sul de Portugal, na cidade de Lagos, onde fica a Praia da Luz, onde a menina foi vista pela última vez. Ela tinha 3 anos e passava férias com a família na região quando sumiu. As buscas estão previstas para terminar na sexta-feira e são parte da investigação que aponta o possível assassino da garota. Na ação, os policiais vão usar um radar com capacidade, André, para fazer uma varredura em até 4,5 metros de profundidade.
Ô, Léo, e as autoridades norte-americanas indiciaram por crime de ódio e tentativa de homicídio o egípcio de 45 anos preso depois de atacar com coquetéis Molotov um grupo de manifestantes que pedia a libertação de israelenses, né, em poder do Hamas. Conta pra gente essa história. Pois é, ele é o Mohamed Sabri Soliman. Foi acusado por 16 tentativas de assassinato em primeiro grau, uso e tentativa de dispositivo incendiário e crime federal de ódio. Se condenado, as penas somadas podem ultrapassar 600 anos de prisão. O egípcio foi preso após um ataque terrorista que deixou 12 pessoas feridas no estado americano do Colorado. De acordo com as autoridades norte-americanas, Suleiman planejou o ataque durante um ano e gritou Palestina livre após atirar os coquetéis Molotov contra o grupo de manifestantes pró-Israel. Léo, para a gente fechar esse noticiário internacional da terça-feira, a Justiça da Argentina suspendeu parte de um decreto polêmico do presidente Javier Milei. Que decreto era esse, hein, Léo? André, vamos dizer assim, um retrocesso impressionante, viu? Era um decreto que limitava o direito à greve e que ampliava a quantidade de atividades consideradas essenciais. A Justiça da Argentina suspendeu nesta segunda. Seriam obrigadas a manter as atividades durante paralisações. O decreto foi assinado pelo presidente argentino no fim de maio. A decisão da suspensão foi proferida pela Justiça Nacional do Trabalho lá da Argentina, lá do país. É impressionante isso, né? Eu volto com vocês aí. Obrigada, Léo Apolinário, conosco da redação da TV Horizonte, falando no noticiário internacional. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, em nossa entrevista com o deputado estadual, professor Wendel, do Solidariedade. Fique por aí. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h35. Vamos conversar agora com o deputado estadual, professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, que atendeu o nosso convite para poder estar com a gente aqui, falando para o telespectador da TV Horizonte e para o ouvinte da América FM e também da Cultura M. Professor, deputado, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer tê-lo no Rede Notícia. Prazer é tudo meu estar aqui na TV Horizonte com vocês. Prazer, viu, deputado? Obrigada por ter aceitado. E a gente vai falar hoje, né, sobre Propag, sobre outros assuntos e projetos também do senhor, deputado professor Wendel, que lida com a causa da educação, também das pessoas, da causa dos neurodivergentes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tudo isso na nossa entrevista de hoje. O senhor é vice-líder do Avança Minas, que é um dos blocos de base do governo Romeu Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ontem, o secretário de governo, Marcelo Aro, durante o Minas Fiscaliza, no Assembleia Fiscaliza, chegou a afirmar que até o fim do ano essa dívida de Minas Gerais com a União ela pode chegar à casa dos 180 bilhões de reais. Já está difícil para Minas arrecadar o que seria os 20% quando a gente está falando de 165 bi, algo em torno aí de 33, 34 bilhões de reais com os ativos. O que é preciso destravar ainda na Assembleia para Minas Gerais conseguir fazer avançar os projetos de lei, quando a gente fala principalmente de CEMIG e de Copasa, porque é o que o governo acredita que repassando CODEMIG, CODENGE, CEMIG e Copasa, consegue juntar o dinheiro para dar entrada para o Propag. Propag é necessário, tem que ser feito. Com RRF o Estado para, todo mundo sabe disso. O que está travado ainda na Assembleia para fazer avançar? Pois é, André, são várias discussões, vários momentos, né, daqui até o prazo final, que é o mês de outubro, que é o prazo final para realmente terminar a discussão dos bens que serão, né, repassados para a União. Vamos ter aí uma série de debates, de discussões, agora, né, alguns deputados já apresentando emendas em cima daquela lista. O governo apresentou uma lista que foi realmente uma lista geral, né, de grande parte dos bens imóveis do estado de Minas Gerais, mais de 300 listados, o que gera realmente o debate da base com a oposição dizendo que o governo quer entregar todos os imóveis e a gente do governo dizendo que é o fato, né, está ali relatado,
para que haja uma discussão. Então, já tem emendas sendo apresentadas, excluindo alguns bens, mas, na verdade, o que está acontecendo nesse momento na casa é o debate do que será transferido para a União. Então, vai ser um debate longo nos próximos meses para que realmente a gente possa chegar aí numa conclusão. E é fato que a dívida é muito grande, o valor é muito grande. Mesmo com o Propag, nós temos aí uma dívida que precisa de bens que são de alto valor. Não adianta a gente entregar ou passar alguns bens que não têm o valor que vai chegar no que a União precisa. Então, é fato que vamos ter discussões, vamos ter a oposição falando algo, a base falando outra coisa. O Matheus esteve conosco lá, o vice-governador foi muito coerente, trouxe uma apresentação muito contundente no sentido da realidade atual, o que é necessário fazer, o que precisa ser avaliado dentro da casa. A oposição estava presente, questionou, mas foram respondidas todas as perguntas. Agora, na Assembleia fiscaliza a presença não só do nosso secretário de governo, mas de todos os secretários que estão passando essa semana lá pela Assembleia, e essa temática está em todas as comissões, não só na Comissão, né, de Constituição, de Legislação, Constituição e Justiça, mas também nas comissões, né, financeira, na Comissão de Administração Pública. Vamos ter debate sempre lá daqui para frente, até chegar ao prazo final. Deputado, a discussão está concentrada, então, nessa questão dos ativos. Eu pergunto, porque há uma outra vertente de que o Propag poderia haver essa adesão a partir daquelas contrapartidas, né? O governo fazendo investimentos e aí havia redução de juros. Isso está sendo considerado pelo governo ou não? Está focada a discussão mais na questão dos ativos? A pauta principal tem sido mais na questão dos ativos, mas é óbvio que vai ser apresentado, né, eu acredito, por parte do governo, é o que a gente tem ouvido por parte do governo, também essa questão dos investimentos, né? O governo não pode e nem deve abrir mão do artigo, de um dos artigos, né, que foi considerado e importante, que é de retornar parte desse valor da dívida em investimentos para o Estado. Então, com certeza, ao longo dessa caminhada, nos próximos meses, nós teremos aí também, por parte do governo, a apresentação de projetos importantes para esse investimento. Uma coisa não exclui a outra. De forma nenhuma, né? São debates assim. A questão dos ativos é um debate mais acalorado, que a oposição está mais contundente em debater isso agora, porque o investimento é notório que é importante, sim, né? Você trazer esse assunto e conseguir investir também parte desse recurso. Deputado, o senhor estava falando sobre justamente esse embate que está havendo dentro da Assembleia de oposição e situação, e a oposição falando, porque quer vender isso, quer vender aquilo outro. O fato é que quem decide quanto vale e o que quer é a União. E aí existe um outro imbróglio, que é o tempo que o BNDES pediu para poder fazer a avaliação de tudo que está colocado à mesa. Chega a se falar de um prazo de 11 meses. Amanhã o vice-governador vai estar reunido com o diretor de planejamento do BNDES para tentar fazer com que esse processo seja mais ágil. Até outubro tem que ser votado e resolvido. Então, essa avaliação tem que ser vinda antes. Como que a Assembleia pode ajudar nesse processo para fazer esse processo andar mais rápido? Eu acho que a Assembleia vai ajudar na questão, não só nos debates internos, né, para que a gente possa chegar num consenso, porque tem que ter um acordo. Assim como votou a adesão, né, que foi de forma unânime, todo mundo foi favorável à adesão a esse plano, indiscutível, também teremos que chegar num denominador comum de quais bens, né, quais imóveis, quais serão transferidos para a União. Então, vamos ter que debater, mas mesmo chegar sem numa essa conclusão. avaliação, deputado? Da mesma forma, né, que está sendo considerado internamente na Assembleia, né, que é a questão da discussão, nós vamos ter, óbvio, como você apresentou, o BNDES trazendo essa avaliação, que é indiscutível. Eles têm que apresentar essa avaliação até para concluir essa negociação. Então, é pedir celeridade mesmo, né? A Assembleia também está construindo, nosso presidente está reunindo, né, lá com o governo federal, os deputados também estão pedindo essa celeridade e vamos solicitar isso para que haja essa força-tarefa também do governo federal. Agora, a oposição diz que passar sem a avaliação seria como dar um cheque branco para o governo, só que o governo precisa procurar o ativo. Você acha que pode estar na linha de ataque do governo, se essa demora se estender da avaliação, tentar buscar alguns processos de privatização, aí vamos falar especificamente Copasa e CEMIG, porque paralelamente está tramitando também na casa a derrubada a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o plebiscito
para a consulta pública sobre a liberação ou não de venda de CEMIG e Copasa. Você acha que isso pode ser uma linha de saída também? Com certeza é uma das linhas de atuação possíveis, mas dentro do que eu vejo no cenário interno, eu acho que isso não vai acontecer, tendo em vista que o prazo é outubro. Então, eu acredito que a Casa vai focar mesmo na discussão do Propag. Então, eu acho que essa questão da privatização deve ser deixada de lado nesse momento para que possa focar no Propag. Porque mesmo a própria CEMIG e a Copasa, você disse aí anteriormente, está também colocada para essa passagem para o governo federal. Então, como é que você vai tratar de privatização, sendo que nós estamos com um assunto que tem que ser resolvido até outubro? Então, eu acho que nós não vamos tramitar muito na questão da privatização nesse momento, é a minha visão. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui com o deputado estadual, professor Wendel, do Solidariedade. A gente está falando sobre o Propag, o plano de renegociação de dívidas, né, do Estado com a União. E a gente vai saber também mais, né, sobre projetos que estão tramitando na Assembleia, que diz respeito, por exemplo, à causa neurodivergente e outras tantas causas. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, pela Cultura AM nos 830 kHz, na América FM nos 107,1. A gente recebe hoje o deputado estadual, o professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, vice-líder do bloco Avança Minas, que é um dos blocos da base do governo Romeu Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, o senhor tem um projeto que já foi inclusive aprovado em primeiro turno na Assembleia, que amplia os direitos e benefícios para as pessoas com Alzheimer. A gente fala muito sobre Alzheimer, mas fala pouco sobre inclusão de pessoas com Alzheimer. E justamente equipara os direitos dessas pessoas às pessoas que têm deficiência. Me conta um pouco mais sobre esse projeto. Pois é, hoje o Alzheimer é realmente algo que está no cotidiano de todos nós. Acho que todos nós temos algum familiar, né, que teve ou que vai ter Alzheimer algum dia da vida. E hoje é algo que precisa de uma atenção especial do poder público, porque as pessoas não são consideradas, né, como pessoas com essa deficiência. E a gente precisa debater esse assunto. Foi esse o meu intuito ao apresentar esse projeto, para que a gente tenha esse foco, né, de saber que a gente precisa estender o direito dessas pessoas para que eles possam ser considerados também dentro dos divergentes, dos neurodivergentes, pessoas que têm o direito, né, de comprar um carro com IPVA, com a isenção, para que tenham também direitos diversos, né, na saúde. Então esse debate é importante, como fizemos o debate agora há 2 semanas atrás da diabetes tipo 1, que também está no Congresso, né? Vamos ter até uma corrida agora na Pampulha solicitando, né, a questão do veto que está no governo federal, e a gente também tem debatido muito a diabetes tipo 1 para que eles também tenham esses direitos garantidos na nossa lei, que ainda não são inclusos, nem eles, nem as pessoas com Alzheimer. E ainda sobre as pessoas com Alzheimer, esses direitos eles vão para além, por exemplo, de benefícios, né, como, por exemplo, comprar o carro, como o senhor disse, mas assim, o que eu percebo é uma dificuldade muito grande das pessoas com Alzheimer em encontrar fralda gratuitamente, porque é um custo muito alto, com medicação, com terapias e também com itens que são usados ali no dia a dia. Isso está previsto no projeto também? Essa inclusão, por exemplo, prevê a inserção de terapias ou algum incentivo ou estímulo nesse sentido? Com certeza, Adriana. Quando você constrói, né, um projeto nesse sentido, de tornar esse olhar diferenciado, não só nas leis já existentes, né, para algumas causas que já são consideradas, mas também buscar toda a sociedade na construção, né, desse novo olhar. Então, a saúde, a educação, a partir do momento que se aprova um projeto, né, dessa envergadura, a gente tem todo um olhar transformado e uma atenção diferenciada. E a partir daí vários programas vão surgir. Foi assim com o autismo no passado, né? O autismo não tinha toda a construção que é feita hoje, todo o olhar, toda a política pública que a gente vê, não só em Minas Gerais, mas em outros estados, mas houve uma luta que trouxe o autismo para o patamar onde ele se encontra. E é assim que a gente quer fazer também com o Alzheimer, com a diabetes tipo 1, que merecem toda essa atenção. Falando nisso, você falou de autismo e a gente sabe que cada vez mais a gente tem uma sociedade que busca ser inclusiva e busca colocar as pessoas dentro
das possibilidades que a sociedade apresenta, independente das percepções de mundo que eles têm, das limitações que a gente possa ter. Existe um entendimento que você está buscando para a construção de um centro de referência de autismo em Belo Horizonte. Conta isso pra gente. Isso mesmo, André. Recentemente eu tive com o nosso secretário de saúde, né, através do nosso vereador Diego Sanches, que é o defensor da causa lá na Câmara Municipal. Estivemos eu e ele e a gente recebeu uma notícia muito positiva. As obras já têm um recurso garantido, né, para dar início a essa construção. Estava aguardando só o imóvel, que é do governo federal, uma transferência desse imóvel, onde vai ser o centro de referência em Belo Horizonte. Você vai ser ali na região do Padre Eustáquio. Então é uma região bem central. E essa transferência para o município, para Belo Horizonte. E o secretário falou que nessas próximas semanas esse documento vai estar ok, o imóvel vai pertencer ao município e em breve nós vamos estar lá junto com o nosso prefeito Álvaro Damião para dar início a essa obra. E foi uma conquista muito grandiosa. Nós mobilizamos toda a sociedade belo-horizontina, as associações, as mães atípicas e ainda o prefeito Fuad abraçou essa causa, né, deu aí uma prioridade máxima e a gente deve esse mérito ao nosso grandioso prefeito, né, que partiu, mas vai deixar esse legado, que vai dar continuidade através da gestão do nosso atual prefeito Álvaro. Então eu tenho certeza que vai ser algo importante, porque Belo Horizonte, como capital de Minas, não tinha ainda esse centro de referência para ter ali o diagnóstico e, além disso, não só o diagnóstico, mas para ter tratamentos, que é muito caro na rede privada. Quem é mãe atípica, né, Adriana, é mãe atípica, sabe como é difícil, né, você arcar, não só financeiramente, mas com toda a trajetória de uma mãe atípica, dificuldade que a gente encontra no setor público, principalmente na área de saúde, da educação, que são dois pilares realmente que faz parte da vivência de quem é mãe atípica. E até o próprio diagnóstico, né, dificílimo, e pessoas acabam tendo esse diagnóstico muitas vezes tardiamente, né, ainda na fase adulta. Então é importante que esse diagnóstico seja feito quanto antes. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje na fase adulta se descobrindo autistas, né? Como elas sofreram no passado também, né? E a gente garantir a estrutura para que as nossas crianças e jovens cresçam, né, com tudo que elas precisam para viver bem, para diminuir o sofrimento delas, isso é muito importante. Tem previsão para esse centro ficar pronto? Então, a previsão é da obra começar agora no segundo semestre, né, ali pelo mês de agosto, e mais ou menos 1 ano e meio de duração previsto, né, no contrato essa obra. Então, a previsão é que até o final do ano que vem a gente esteja com esse centro de referência pronto. Tem uma previsão do número de pessoas que vão poder ser atendidas nesse Ainda centro? Ainda não. A prefeitura ainda não passou essa previsão do número de pessoas que serão atendidas. Agora, eu queria que o senhor falasse também sobre a importância dessa interlocução entre a Assembleia e Câmara. O senhor citou aqui o nome do vereador Diego Sanches, que também atua, né, nessa causa na Câmara Municipal, levanta essa bandeira. Vocês têm trabalhado juntos, né, nesse sentido. De que forma, né, essa interlocução ela beneficia também a população belo-horizontina e, de certa forma, contribuiu para que esse centro também fosse viabilizado? Com certeza, essa interlocução ela é fundamental, né? A gente unir os legislativos, tanto municipal e estadual, também junto ao executivo municipal e estadual, porque são todos eles envolvidos e a causa é uma só. Então, facilitou muito, porque também agora a gente vai precisar do governo do estado com esse olhar também, né? Porque a gente sabe da importância que tem esse centro e o estado vai poder também construir, ele pode entrar, né, nessa configuração. E a gente sabe que outros municípios, né, eu participei de várias inaugurações de centros de referência do autismo em vários municípios bem menores do que Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora mesmo eu estou enviando 20 veículos adaptados para transporte de filhos com autismo, né? Porque não adianta, a mãe geralmente leva a criança na mesma van, né, de outros pacientes. Não pode, a gente tem que ter um olhar cuidadoso e esses veículos que estão chegando vão fazer esse transporte. E é o que você falou, Adriana, o centro de referência aqui, a grande parte das mães são mães com pouco rendimento, né, com dificuldades econômicas gerais e elas não têm condição, a maior parte das mães atípicas, de pagarem uma consulta, um diagnóstico no particular, porque não é barato. Então, esse centro de referência de Belo Horizonte vai facilitar, uma vez que vai fornecer esse diagnóstico e esse tratamento de forma gratuita, nós vamos aí poder ajudar as mães da periferia de Belo Horizonte, que hoje estão segregadas, estão, né, sem essa possibilidade. E é o que você disse, quando você tarda
né, a identificação do autismo ali e vai descobrir só na fase adulta, olha o tempo que se perdeu para um tratamento, e o tratamento ele é eficiente, né, Adriana? Você acompanha de perto, você sabe que quanto mais cedo você descobre, faz o diagnóstico e entra com as terapias, com todo o tratamento, a criança que não falava, né, pode falar, a criança que não tinha desenvolvimentos motores diversos pode desenvolver, então a medicina avançou, então vai facilitar muito e nós estamos acompanhando de perto e vamos estar lá inaugurando e acompanhando toda a transformação que vamos ter em BH. E só reforçar aqui para a gente finalizar, André, não só os autistas, né? Todos os outros neurodivergentes, né? Como o TDAH, por exemplo, e outros tantos, o TOD, exatamente. Outros, né? Então, tudo isso, todos, né, fazendo parte dessa proposta. Verdade. Queremos agradecer ao deputado estadual, o professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, pela presença aqui no Rede Notícia. Obrigado. Sempre as portas abertas de toda a Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América FM, Rádio Cultura M para o senhor, viu? Muito obrigado, né? Sempre bom voltar a casa. Eu apresentei aqui um programa na Rádio América. Matando a saudade. Matando a saudade, mas é uma alegria, pode contar sempre que puder e se for convidado, estarei aqui atendendo o pedido de vocês e da nossa, né, TV Horizonte, a nossa Rede Catedral. Obrigada, deputado. Termina aqui o Rede Notícia Entrevista, agradecendo, claro, a sua companhia e a você que nos assiste, você que está nos ouvindo. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, o @Rede Notícia TVH. Acompanhe também o @TV Horizonte Oficial e o @Rádio América Oficial. O Rede Notícias também está no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, é o Rede Notícia TVH. Lá você acompanha todos os nossos programas e também os cortes das nossas entrevistas. Agora, na transmissão simultânea da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Rede Notícias está de volta amanhã ao meio-dia. Fique com Deus. Boa terça-feira para vocês.